Fala, meu amigo, estamos de volta para continuar com o nosso módulo de questões da banca FCC, aquela famosa banca Fundação Copia e Cola, porque você já viu comigo que as questões são muito repetitivas, que a lógica de cada uma delas ela acontece com muita frequência, e a gente já viu aqui uma série de questões que falava sobre vozes verbais. Começamos então a falar sobre sujeito, sobre concordância, sobre essa coisa toda, e aqui a gente continua falando um pouco mais sobre funções sintáticas, e eis a questão de número 61 na tela para você agora. Acompanha comigo então aí, irmão. Diz assim, ó: suspensa a sessão, começaram as homenagens. Então, como a gente sempre faz, ele já deu o item em destaque, o item em destaque é as homenagens. E aí, pessoal, ó, pensa comigo, ó, essa é uma característica muito marcante da Fundação Carlos Chagas. Ela normalmente não inicia o período na ordem direta. Vou falar para você bem aqui, irmão, ó. Se liga. A ordem direta da língua portuguesa é sujeito, verbo e complementos. Beleza? Então observa que quando eu falo começaram as homenagens, você já percebe que começou pelo verbo, pô. Então já tem alguma coisa fora do padrão, não é verdade? Então pode esperar que, normalmente, Fundação Carlos Chagas, ela gosta de colocar o sujeito posposto ao meu verbo. Então eu vou falar para você, ó. Quando eu digo começaram as homenagens, tenta organizar isso. Tenta falar assim, ó, as homenagens começaram. Melhor do que isso, para provar que homenagens é um sujeito, coloca homenagens no singular. Ficaria então assim, ó, a homenagem começaram. Aí você já percebeu que deu ruim. Tá entendendo? Porque quando ele não confere com aquela ideia da concordância verbal, um abraço. Quer dizer então que aquilo era de fato um sujeito. Então, o termo em destaque desempenha a função de sujeito. Vamos no comando da questão. O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o outro segmento grifado. Aí virou besteira, né? Se a gente já sabe o que é o sujeito lá na primeira, vamos encontrar qual que vai ser o sujeito nas outras. Então vamos que vamos. A letra A. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Cuidado, tem um acento aí, viu? Cágado. Então, ó, as comunicações se arrastavam. Pessoal, dá para saber quem que se arrastava? Ah, não dá? Quem? As comunicações. Mas vejam que o que está em destaque é a passo de cágado. E eu vou falar para você ainda mais, ó. Você não pode ter dúvidas acerca de um item como esse, porque a expressão a passo de cágado começa com preposição, pô. E você, irmão, isso aqui não é coisa para quem é aquele mais inteligente, não. É só para aquele concurseiro que tem vergonha na cara, pô. Ele sabe que o termo preposicionado não pode ser sujeito. Então esse daqui, ó, esquece, não pode ser sujeito. Vou falar para você, ó. As comunicações se arrastavam como? Aí você vai ver, ó, a passo de cágado. E você já viu aqui comigo nas minhas outras explicações que existe uma função sintática chamada de adjunto adverbial que você consegue encontrar fazendo 3 perguntinhas para o verbo. A primeira é como, a segunda é onde e a terceira é quando. Todas as vezes que você fizer encontrar a resposta para uma dessas 3 questões, você estará diante de uma circunstância, um adjunto adverbial. Beleza? Então, ó, a passo de cágado é um adjunto adverbial, de modo. Beleza? Então, fora a letra A como resposta. Letra B. O Brig chegou a Marsella com um morto a bordo. Pessoal, eu te pergunto, quem foi que chegou? Aí você vai falar, o Brig. O Brig aqui, pessoal, seria o navio, né? Tem esse valor aqui de jangada, sei lá, vai ter um valor de navegação. Então vejam que o Brig chegou. Se eu pergunto quem chegou e eu encontro, vejam que se fosse assim, os barcos, a frase ficaria que os barcos chegaram. Então nota que o Brig faz a função de sujeito do verbo chegar, e como eu queria um sujeito para minha questão, sem problema eu marco a letra B, um abraço. Agora vamos analisar os outros, ó. Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia. Pessoal, olha isso, ó, é o verbo ler, e quem lê, lê algo. O verbo ler desempenha aqui, ó, o papel de ser um VTD. O termo em destaque, então, pessoal, só poderia ser o seu objeto direto. Por isso, impossível um objeto direto fazer o papel de sujeito. Vamos para a letra D? A letra D diz assim, ó, terá sido devorado pelos tubarões. Pessoal, vejam que tubarões é quem de fato exerce a ação. Mas pelos tubarões seria o quê, gente? Só um agente da passiva. Terá sido devorado, ou seja, os tubarões terão devorado o cara. Então seria mais ou menos isso. Então, como eu tenho o agente de uma ação, como você sabe que isso daqui é uma voz passiva por ter ser mais particípio, eis então um agente da passiva e por isso não poderia ser a resposta. E vejam que na letra E, pessoal, 2 meses depois chegou o desmentido.
Pessoal, pode ver quando foi que o desmentido chegou? 2 meses depois. Se eu perguntei quando, então eu estou diante de um outro adjunto adverbial e por isso não poderia de fato ser a resposta. Logo, questão 61 só tinha como resposta mesmo o item B de bola. Matamos então a 61, chamo para a nossa brincadeira a questão de número 62. Então, pessoal, vamos para a questão de número 62, uma questão bem interessante, ainda falando sobre funções sintáticas, beleza? Então vamos entender como é que ela funciona? Vamos dar uma olhada aí na tela, ó. Proliferaram na última década programas voltados para a terceira idade. Pessoal, dê uma olhada comigo que eu afirmei há pouco tempo que a banca ama colocar o sujeito posposto, então toma muito cuidado para não cometer alguns equívocos, ó. E aqui eu estou dizendo para você que os programas proliferaram na última década. Ele só deslocou o sujeito para o final do período. Então nota, pessoal, que o sujeito aqui, ó, o sujeito é programas voltados para a terceira idade. Proliferaram, pessoal, seria então um verbo aqui nessa situação como um verbo intransitivo. Na última década seria quando que aquilo aconteceu, que é o nosso adjunto adverbial. Então, vejam que eu estou falando assim, ó, programas proliferaram, eles proliferaram. Então vejam que como ele quer a mesma função sintática, eu quero a função sintática de sujeito. Então, pessoal, vamos lá. Temos que encontrar outro sujeito. Vamos dar uma olhada na letra A. A letra A diz assim, ó, quando foi criada na França a primeira universidade voltada. Pessoal, você concorda comigo que esse na França responde a um onde? Então, se responde a um onde, quer dizer então que esse na França só pode ser um adjunto adverbial. Mas a questão, vamos marcar aqui de novo, que é o sujeito. Então, a gente não pode ter a letra A como resposta, porque o item em destaque não desempenha a função de sujeito. Tá bom? Beleza, vamos para a letra B? Na B diz assim, ó, a gerontologia é a ciência que estuda a velhice. Vejam, pessoal, que o verbo estudar, ele é um verbo transitivo direto, porque se ele estuda algo, então ele estuda a velhice. Vejam que é a ciência que estuda a velhice. Logo, pessoal, eu não tenho o sujeito como termo em destaque, eu tenho um objeto direto. Por isso, o item B está fora. Logo em seguida, eu falo para você, então, do item C, que diz assim, ó, ofereceria aos mais velhos a oportunidade de dispor de saúde. Se você observar o verbo oferecer, quem oferece, oferece algo, mas oferece algo a alguém. Esse alguém seria um objeto indireto e o meu algo seria o objeto direto aqui, no caso, a oportunidade. Por isso, como o termo em destaque era um objeto direto e não um sujeito, o item C acaba sendo falso para a minha resposta. Vejam o item D agora, pessoal. As perdas próprias do envelhecimento passam então a ser vistas como? Pessoal, quem que passa a ser vista? As perdas próprias do envelhecimento. Nota que existe concordância entre os termos. Esse termo aqui, então, desempenha a função de sujeito e, sem dúvida alguma, nós temos, então, a resposta correta do item de número 62. Vejam que na letra E, pessoal, não pode ser a resposta porque ele diz assim, ó, é, portanto, ilusório pensar que essas mudanças. Aí eu vou falar para você, ó, que aqui caberia eu analisar a palavra pensar trocando pela palavra isso. E eu poderia pensar assim, ó, é ilusório isso, ou seja, isso é ilusório. Então, o sujeito seria a palavra pensar. Acontece que o ilusório aqui seria somente um predicativo desse meu sujeito. Então, como os termos em destaque não eram iguais a sujeito, né, no item A, B, C e E, o único que eu poderia ter como resposta seria a letra D, resposta correta, onde eu tenho um sujeito igual como ele colocou lá no item do enunciado da questão. Tá bom? Então, matamos a 62. Chama então a questão de número 63, que diz assim, ó, a tragédia vinha sendo anunciada. Vejam, pessoal, quem que vinha sendo anunciada? A tragédia. Então vejam que eu tenho a forma verbal e eu tenho aqui um sujeito mais uma vez. Aí ele pergunta, ó, o segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o outro segmento. Então temos que encontrar outro sujeito. Pessoal, lembrando que o sujeito não pode ter preposição, não é verdade?
Então vejam que no item da letra A, ele falou devido à ganância humana. Vejam que a crase que aparece, pessoal, representa exatamente isso, de ter uma preposição. E eu digo para você que o termo aqui está ligado ao termo nominal devido. Logo, pessoal, isso daqui só poderia ser um complemento nominal, não teria cabimento de eu falar para você que isso daqui desempenharia a função de sujeito. Por isso, a letra A, fora. Vejam a letra B, pessoal. A letra B diz assim, ó. Hoje restam apenas 29 mil. Pode ver, pessoal, que o restam está no plural e o termo em destaque, 29 mil, equivale a mais de um. Então vejam que ele falou assim, ó, 29 mil restam. Pessoal, vejam, vamos tentar colocar de uma forma mais simples. Se fosse assim, ó, uma pessoa resta na sala. Eu não poderia falar que uma pessoa restam na sala. Então não cabe porque existe concordância entre esses dois termos. Então se existe concordância verbal, quer dizer que esse daqui é o sujeito e esse aqui é o meu verbo. Então se eu tenho esses dois caras, bem, era o que eu queria de resposta. Vamos ver os outros itens, pessoal? Olha o item C. Poxa, a gente já comentou sobre o verbo haver. O verbo haver, vamos colocar aqui, ó. O verbo haver, ele vai ser sempre um verbo impessoal, beleza? E esse verbo impessoal faz com que o meu sujeito não exista. Então a gente coloca assim, ó. Ele é sem sujeito. Cabe lembrar ainda, pessoal, que o meu verbo haver, ele é um verbo transitivo direto. E se ele é um VTD, o que ele vai encontrar com frequência vai ser o meu objeto direto. Então, na letra C, esse item em destaque é um objeto direto, visto que o verbo é um verbo transitivo direto. Errado o item porque eu queria um sujeito. Vamos ver a letra D? País que ainda sofre os efeitos. Pessoal, e quem sofre, sofre algo. Então, ele sofre os efeitos. Então, vejam que nesse caso aqui, pessoal, ó, eu tenho outro verbo que transita de forma direta e os efeitos seriam meu objeto direto. Não quero dessa forma. Eu quero somente quando fosse sujeito, por isso que não pode. Vejam a letra E. O diretor da instituição descreveria a perda. Pessoal, olha lá. Ó. Quem descreve, descreve algo. O verbo descrever é um VTD e a perda, mais uma vez, um objeto direto. Logo, como eu só queria sujeito, a resposta só caberia sendo, de fato, a letra B. Tá bom? Essa foi a 63. Para conta a letra B, chama a questão de número 64, que diz assim, ó. A ideia de que as redes sociais são uma espécie de ágora moderna, onde existem discussões mais flexíveis e pluralistas. Vejam, pessoal, que num caso como esse, ó, o termo em destaque aqui, ó, sublinhado, ele, olha que doideira, pessoal, o termo em destaque, ele é sujeito do verbo existir. Lembra, pessoal, que o verbo existir, ele vai ser um verbo intransitivo, porque ele não tem complemento, mas ele sempre aparece com sujeito. Logo, pessoal, se o verbo existir sempre tem sujeito, o seu sujeito é aquele com o qual ele concorda. Então vejam que discussões existem e por isso é sujeito e eu quero um sujeito a partir de agora. Então ele fala, o elemento sublinhado na frase exerce a mesma função. Pessoal, pode ser, olha aqui para mim rapidinho, ó. Pode ser que você esteja pensando assim, poxa, mas as questões são tão repetitivas assim. Pessoal, eu não estava brincando. FCC é isso, cara. Ele repete o enunciado, ele repete o comando. Você vai ter que fazer análises semelhantes. Eu digo sempre assim, ó, que o cara que passa em concurso público não é o mais inteligente. Aquele que passa no concurso público é o cara que sabe resolver questões. E se você pegar a manha de resolver isso daqui, um abraço, pô. Beleza? Volta para a questão, olha lá. Se eu digo para você que eu quero um sujeito, vamos então encontrar um outro sujeito. Olha a letra A. As suas opiniões sobre os assuntos do mundo. Pô, não tem sujeito com preposição, cara. Esse assunto do mundo aqui, ó, tá ligado a assuntos e isso é adjunto adnominal. Não tem como ser sujeito, tá bom? Não tem. Na verdade, não tem nem um verbo aí, né, pra gente tentar achar quem é o sujeito. Então, fora. Letra B. Ela cria trincheiras. Pessoal, quem é o sujeito de ela cria trincheiras? Ela. O sujeito é ela. Mas o que ele marcou foi trincheiras, que quem cria algo. Trincheiras é um objeto direto. Vejam a C. A internet oferece palco político. Vejam que a internet. Quem oferece? A internet. Então a internet é sujeito, beleza? Aqui, ó, ele oferece palco VTD, né? E ele, na verdade, oferece palco político oferece algo para alguém. Então vejam que eu tenho tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Como eu queria só o sujeito, a resposta realmente é a letra C. Vamos ver porque as outras estão erradas, ó.
Essas opiniões nasciam e morriam no anonimato. Pessoal, elas morriam onde? Vejam quando eu tenho a pergunta onde e eu tenho uma resposta, quer dizer que eu encontrei um adjunto adverbial. Por isso, fora esse item, assim como... Opa, você não. Assim como o item B também estava fora e o item A. Agora, olha só a letra E, pessoal. Não passa de uma fantasia. Vejam que a preposição vem do verbo passar, que é um verbo transitivo indireto, e nesse caso eu tenho um objeto indireto. Não poderia ser sujeito, porque sujeito não confere com a informação preposicionada. Beleza? Então, na questão 64, pode ver, ó, discussões mais flexíveis. Era o sujeito do verbo existir, eu queria encontrar outro sujeito, o sujeito era a internet, então a questão 64 foi para conta, letra C a resposta. Chama a questão 65, vem. Olha lá. Questão 65, diz assim, ó. Vem da Suécia a mais recente pista dessa história. Pessoal, quem que vem da Suécia? Mais uma vez eu te falo, ó, ele começou com um verbo, pô. Se ele começa com verbo, lembra que a ordem direta já não foi mais respeitada. A ordem direta diz que você tem que ter isso aqui, ó, sujeito, verbo e complemento. Então, quando eu falo para você que esse termo aqui, ele está deslocado, gente, olha só, esse cara aqui então tem que ser o meu sujeito. Olha lá, vem da Suécia a mais recente pista, ou seja, a mais recente pista dessa história vem da Suécia. Então, de fato, é sujeito e por isso está concordando bonitinho. Pode ver que ele está sem o acento para marcar o singular de pista, né? No caso, de pista que é o núcleo do sujeito. E é isso daí. Agora vamos continuar. Ele quer a mesma função. Então, quer encontrar outro sujeito. Bora para a letra A. Alguns procuravam ajuda entre as pessoas da sala. Pessoal, quem que procuravam ajuda? Alguns. Nota que a palavra alguns é ela quem determina a concordância de procuravam, por isso não tenho dúvida de que isso daqui só possa ser um sujeito. Então, sujeito, certa resposta na letra A. Vamos identificar os outros, ó. As duas primeiras tampas saíam facilmente. Então, pessoal, vejam que as palavras terminadas em mente, elas são advérbios. E tudo que é advérbio faz a função de adjunto adverbial. É o modo como elas saíam. Então, eu não queria adjunto adverbial, eu queria sujeito. Olha só, pessoal, disso pouca gente discorda. Pode ver que quem que discorda, pessoal? Pouca gente. Esse seria o sujeito. Discorda, vejam que quem discorda, discorda de. A preposição volta para cá e isso daqui só poderia ser um objeto indireto. Vou falar para você que muitos dos seus concorrentes marcaria a letra C como resposta porque acha que o sujeito é aquele que começa. Isso simplesmente não existe, pessoal. Pode ver que aqui no exemplo original, o sujeito não começou. Então, objeto indireto fora o item C. Na letra D, são os mesmos relacionados com relações. Pessoal, se eu queria sujeito, eu não quero um termo com preposição. E se ele é relacionado com, o termo aqui só pode ser um complemento nominal. Beleza. E no último, ó, adoram a companhia humana. Gente, nunca esquece, pô, o sujeito e o verbo, eles sempre estarão em harmonia. Se eu falei adoram, que é plural, como que o sujeito poderia ser a companhia? Errado. Então, a companhia aqui só pode ser o quê, galera? Só pode ser um objeto direto, porque quem adora, adora algo. Beleza? Matamos a questão 65, foi para conta. Chama, então, a questão de número 66, porque a 65 a resposta já era a letra A. Fechou? Vamos para a 66. Diz assim, ó. Quem nos deu o sentimento do justo e do injusto? Pessoal, olha só. Quem nos deu o sentimento do justo? Galera, olha que questão, ó. Porque eu usei o verbo dar. E se ele dá algo a alguém ou a alguma coisa. Então vejam que ele deu algo. O termo em destaque, pessoal, é um objeto direto. E cabe muito salientar que esse nos é um objeto indireto. É como se eu tivesse dito assim, ó. Quem deu o sentimento do justo e do injusto a nós? Então percebam que esse a nós tem preposição. Tá vendo? Então se ele é preposicionado, ele representa o objeto indireto do verbo dar. Então vamos lá, o verbo é um VTD, o termo em destaque é um objeto direto, nós temos que encontrar um termo assim, um termo abaixo que tem a mesma função. Então vamos junto, ó, pessoal, olha a letra A. Quando nos ensina que 2 e 2 são 4? Pessoal, preste atenção nesse que apareceu, ó. Vamos falar sobre ele rapidinho. Esse que, ele é chamado de conjunção integrante, certo? A conjunção integrante é aquela que pode ser trocada pela palavra isso. Então, toda vez que você encontrar tal conjunção integrante, que der certo esse raciocínio aqui, você troca pela palavra isso e a informação passa a virar um substantivo. Então, pensa comigo, ó. Quando nos ensina
isso. Pessoal, vejam que eu poderia dizer assim, ó, que quem ensina, ensina algo a nós. Então vejam, ensina o quê, pessoal? Ensina isso. Então eu posso dizer para você ainda o seguinte, ó, que se deu certo trocar pela palavra isso, você então tem que entender que isso daqui, ó, lê de trás para frente comigo, ó, isso é uma oração subordinada, substantiva, e o i para dizer que isso é uma conjunção integrante. Mas eu te pergunto, se ele ensina algo, a função da oração aqui é ser um objeto direto. Logo, como eu queria um objeto indireto, logo a resposta só pode ser a letra A. Beleza? Então olha lá, pessoal, ele falou assim, ó, quando nos ensina que 2 e 2 são 4. Ou seja, quando nos ensina isso. Beleza? Agora olha só B, ó. Nada é aquilo que chamamos inato. Pessoal, nota que esse inato é o que, gente? Um adjetivo, pessoal. Ó, nós chamamos aquilo inato. Então vejam que a informação aqui corresponde a um predicativo do objeto. O objeto seria aqui o termo que retoma a palavra aquilo, e aí esse inato seria uma característica desse cara. Como eu não queria predicativo do objeto e sim objeto direto, o item B está fora. Vejam o item C, ó. Deus nos faz nascer com órgãos. Pessoal, esse com órgãos é o modo como ele diz que nós vamos nascer. Então vejam que o verbo nascer é um verbo intransitivo, o com órgãos é o como aquilo vai acontecer, é um adjunto adverbial, beleza? Por isso, adjunto adverbial não entra na brincadeira, errado, né? Vamos ver a C ou a D? Foi Deus que nos deu um cérebro e um coração. Pessoal, olha isso, gente. Esse foi Deus aí, ó, não tem aí o verbo transitivo direto. Eu não tenho como dizer para você que isso daí exerce uma função sintática. Não tenho. Então, ó, pessoal, que nos deu um coração, não sei o que, foi Deus. Mas vejam que eu não tenho como garantir para você que isso daqui desempenha a função de objeto direto, não é complemento de nenhum VTD. Se fosse aqui, ó, deu um cérebro e tal, então eu até concordaria, mas isso não aconteceu. Agora veja o item E. Não há árvore que contenha folhas. E aqui acaba um caso interessante, ó. Vejam que o que aqui dessa questão, pessoal, é diferente. Esse que é chamado de pronome relativo. Muito bem. O pronome relativo é aquele que retoma o nome anterior, assim como esse que eu havia marcado. Esse é um que diferente do que de conjunção integrante, pessoal. Então, se ele é um pronome relativo, quer dizer que ele retoma o nome. Pode ver que árvore é um nome anterior. Então, todo pronome relativo, olha o que você vai aprender, ó. Inicia uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Então, olha o que eu quero que você aprenda, pessoal. Se todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva, quer dizer então que essa oração subordinada adjetiva desempenha o papel de um adjetivo. Aí eu vou garantir para você, nenhum adjetivo conseguirá fazer o papel de um objeto direto. Aí eu vou falar mais, ó. A oração adjetiva, ela desempenha o papel de adjunto adnominal, tá bom? Ele é o adjunto adnominal da palavra árvore, por isso, impossível será a resposta letra E no item de número 66. Então, mais uma para conta, já havíamos encontrado que o objeto direto estava em forma de oração lá na letra A, e por isso é a resposta da minha questão. Chama a questão 67, vem, olha só. Hoje, talvez o Els provocasse um estrago ainda maior. Então vamos lá, pessoal. Hoje, talvez esse cara provocasse algo. Esse algo aqui, esse um estrago ainda maior, é o complemento do verbo provocar, que é um VTD, e aqui eu tenho um objeto direto com o Els sendo meu sujeito. Então ele quer a mesma função sintática, como já era de praxe, e se eu quero um objeto direto, eu não quero nada com preposição. Gente, olha só o que dá para fazer aqui rapidinho, ó, sem pensar muito. Ó. Sobre os efeitos está fora, não tem sujeito com preposição. Sob ataque está fora, não tem sujeito com preposição. E pelas redes sociais está fora, não tem o sujeito com preposição. Então eu posso dizer para você com certeza que a resposta ou é a letra B ou é a letra D. Vamos analisar agora, vamos ver quem é o objeto direto. Olha a letra B. Em 38, o cineasta Orson Welles causou algumas horas de pânico. Pessoal, quem foi que causou? O cineasta. Então esse termo em destaque é um sujeito.
Já não pode mais ser a letra B. Vamos ver a letra D, ó. Veículos da imprensa profissional precisam desmentir as mentiras. Perfeito, olha só. Quem precisa desmentir algo. A locução verbal tem valor de VTD, por isso, essa informação aqui só poderá ser o meu objeto direto, como eu queria o objeto direto lá em cima. Pessoal, não vou nem me dar o trabalho de ficar pensando naqueles outros que estavam com a preposição. Então, resposta, letra D, para a questão de número 67. Vem comigo, questão 68 na tela agora. E olha aí a gente mudando um pouquinho a visão, mas ainda trabalhando com a ideia de funções sintáticas, pessoal. Olha lá. Ele fala assim, ó, mas é possível retirar uma segunda conclusão. Depois, para relembrar ao mundo algumas vergonhas. E depois, não tem final feliz. Então ele marca uns termos, que eu vou marcar aqui com vocês. Ele marca uma segunda conclusão, ele marca ao mundo e ele marca final feliz. Gente, vamos junto aqui, vamos analisar os nossos verbos, olha só. Não é possível retirar. Então pensa comigo, se ele retira algo. Isso é um VTD, isso é um objeto direto. Olha o próximo. Pode relembrar ao mundo algumas vergonhas. Se ele pode relembrar algo a alguém. Então vejam que essa locução aqui tem valor de VTDI. Mas vamos lá, pessoal. Ao mundo não tem preposição? Então isso daqui é um objeto indireto. Isso vai já fazer sentido, beleza? Olha o próximo. Não tem final feliz. O verbo ter é um verbo transitivo direto, porque quem tem algo, e final feliz só poderia ser o meu objeto direto. Perfeito, senhores. Agora dê uma olhada nesse quadro que eu vou fazer aqui, ó, pessoal. O quadro é esse aqui, ó. Me, te, se, o, a, lhe. Ou no plural. Nos, vos, se, os, as e lhes. É isso. Então vamos marcar aqui com outra corzinha, ó. Vamos botar aqui esse verde. Olha o que você vai aprender, ó. Quando o assunto se trata de complemento verbal, você vai seguir esse quadro sempre, tá? Então você vai aprender assim, ó. O lhe e o lhes desempenharão a função de objeto indireto, certo? Esses caras aqui, vamos colocar na outra cor agora. Vou botar um azul aqui, ó. Olha lá. O, a, os e as desempenham a função de quem, pessoal? De objeto direto. Agora vamos pegar um amarelo aqui para colocar ali, ó. Olha como ficou massa isso, gente. Quero caneta. Eu vou querer a caneta amarela, amarilha. Esses caras aqui podem desempenhar as duas funções, objeto direto ou objeto indireto. Certo? Então preste atenção, pessoal. Vejam o que eu acabei de fazer. Eu acabei de mostrar para vocês, vamos colocar aqui, ó, vamos puxar aqui a outra corzinha, vamos puxar aqui um preto, ó. Eu acabei de apresentar a vocês um quadro onde eu tenho aqui, ó, as funções com relação verbal que os pronomes oblíquos átonos podem desempenhar. Beleza? Isso daqui é uma coisa que você deve reproduzir e colocar aí na porta do seu banheiro, para você ficar sempre dando uma olhadinha e tal, esse negócio aí. Então, pessoal, vejam que a questão pede o seguinte, ó. Os segmentos sublinhados que estão ali, acima, são corretamente substituídos por pronomes. Então, gente, entendam que em todos os casos eu tenho complementos verbais. E todo complemento verbal deverá ser substituído por um pronome oblíquo. Então, temos que trocar pelo pronome oblíquo de acordo com a sua função sintática. Então, pessoal, pensa comigo, ó. Eu estou garantindo para você que o primeiro item em destaque, ele faz a função de objeto direto. Se você observar só um pouquinho, você vai ver que o objeto direto precisa ser desempenhado aqui por esses caras, ou então um desses. O que não cabe o primeiro grupo aqui, pessoal. Vamos pensar só no segundo e no terceiro grupo. Então pensa comigo, ó. Será que por algum motivo eu poderia colocar a palavra lhe para substituir uma segunda chance, uma segunda conclusão? Não, pô. Porque o lhe é o objeto indireto e eu precisava ter um objeto direto. Então pensa, o que poderia ficar no lugar de uma segunda? O pronome a. E aí ficaria assim, ó. Mas é possível retirar mais o pronome a. E você sabe que quando o verbo termina em R e você acrescenta o pronome, isso daqui se transforma num lá. Então, o certo aqui seria
retirá-la. Pode ver, pessoal, que a gente já acaba de eliminar a letra C, acaba de eliminar a letra D, acaba de eliminar a letra E. Só temos, então, como possíveis respostas ou a letra A ou a letra B. Pensa comigo agora na próxima, ó. Pode relembrar ao mundo algumas vergonhas. Pessoal, eu já disse que o ao mundo é um objeto indireto, e aí já ficou fácil, porque sendo um objeto indireto, só poderia ser, então, a forma com o pronome lhe. Então, o a apareceu para substituir a segunda conclusão. O lhe aparece para substituir o mundo, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Aqui aparece o lhe, aqui aparece o a. E no último, pessoal, ó, quem tem, quem não tem algo, então o final feliz é algo, só que é o final. Então vejam que aqui vai ter que aparecer o o. Mas, pensa comigo, pessoal, você aprendeu na aula de colocação pronominal que a palavra negativa faz uma próclise obrigatória. Por isso o pronome o não fica depois do verbo, mas sim antes do verbo. Então, gente, ó, o item A é perfeito. Olha isso, ó. Retirá-la, relembrar-lhe e não o tem. Porque a palavra negativa puxa o pronome para perto. E a questão de número 68, olha que questão genial, pessoal. Envolve pronome, envolve colocação pronominal, envolve substituição de termos aqui integrantes, que no caso são os objetos, que você saiba identificar quem que é complemento do verbo. É uma questão muito interessante e que você não pode vacilar, porque essa também é uma das questões que cai com frequência numa prova FCC. Perfeito? Então, sem dúvidas, a resposta é a letra A da questão de número 68. Beleza? Matamos então, chama a questão 69, que é o mesmo raciocínio, pessoal, o mesmo. Então vamos junto, ó. Se você entendeu o que eu fiz agora há pouco, você aprendeu isso daqui, ó. Que o e a, ou as suas formas variantes, desempenham a função de objeto direto. E o pronome lhe e sua variante desempenham a ideia de objeto indireto, tá bom? Para uma prova FCC, você precisa lembrar, pessoal, que quando eu falo do lhe, eu estou falando sempre de algo que tenha preposição. Então, vamos pensar juntos aqui, ó, pessoal. Olha o que ele fala. Recuperar esse valor intrínseco. Pessoal, se ele recupera algo. Vamos mudar aqui a cor, ó. Vamos colocar aqui no vermelho mais uma vez, ó. Se ele recupera algo, é VTD. Olha só o próximo. Mostram numerosas oportunidades. Vou marcar aqui porque não estava marcado. Mas vejam, o verbo mostrar. Quem mostra, mostra algo. Agora olha o outro. Compreender e seus mecanismos. Quem compreende, compreende algo. Então vejam que em todos os casos, pessoal, pô, gente, a questão ficou muito fácil, pô. Em todos os casos eu tenho que trocar por um objeto direto. Pessoal, em nenhuma opção pode aparecer um lhe, pô. Então olha só, na letra A tem lhe, na B tem lhe, na C tem lhe e na E tem lhe. Que isso, cara? Que isso? Olha essa questão aí, pô. Se a gente simplesmente identificou quais eram as funções, era só procurar então quando não tinha. Então presta atenção, ó. Recuperar mais o, que era o valor, é óbvio que o R vira L, por isso recuperá-lo está perfeito. Mostram mais as, porque são as oportunidades. Lembra que quando o verbo termina em M ou qualquer som nasal, se você coloca o pronome, isso daqui vai ficar assim, ó. M, hífen, na. Beleza? Então vejam que a forma ficou correta, ó. Mostram nas. E depois, compreender seus mecanismos, pode ver que o R vira L no lugar de mecanismos. E perfeita a forma los, corretíssimo item de letra D, tá bom? Matamos a 69. Chama então mais uma questão para você, ó, que é a 70, para a gente encerrar esse nosso vídeo agora e voltar daqui a pouco com mais questões. Ó, eu disse assim, ó, tinha filhos e pensava dar aos herdeiros. Então vamos junto, vamos escrever bem aqui, ó, aqui, ó. Eu sei que o objeto direto pode ser... Opa, volta. Eu sei que o objeto direto pode ser... Caramba, o que eu estou colocando aí? E eu estou passando. Ó, desempenhado por o ou a, objeto direto. E aqui eu sei que o lhe pode ser o meu objeto indireto. É isso. Então vamos lá, pessoal. Quando ele disse que pensava dar aos herdeiros, pessoal, quem pensava em dar algo a alguém. Então esse aos herdeiros é um objeto indireto. Ou seja, você já sabe que aqui só pode dar lugar para o pronome lhe. O próximo. O povo, a princípio, não levava a sério o Santa Fé. Pessoal, olha só. Não levava algo a sério. O que não levava? O Santa Fé. Então vejam que como é um objeto direto, eu só posso trocar então pelo pronome o. Porque é o Santa Fé. E na última, ó, viam aquele homem de fora. E quem vê algo,
verbo transitivo direto, o objeto direto, e como é masculino singular, eu troco pelo pronome o. Então ficou fácil, né, gente? Então vamos lá, ó. Vamos na primeira. Na primeira eu sei que tem que ter lhes, então não pode ser a A, não pode ser a B, e aí eu tenho as outras, mas vamos lá. Ele falou assim, ó, tinha filhos e pensava lhes dar o nome, ou pensava dar-lhes o nome. Vejam que para FCC, pessoal, ele vai priorizar a colocação pronominal, a ênclise de um verbo no infinitivo. Por isso a gente não vai considerar o item C. Então eu só posso ter como resposta a letra D ou a letra E. Aí vejam comigo, ó, ele fala assim, ó, letra D. Não o levava a sério. Você já sabe que no segundo tem que ter o pronome o. Agora olha o que ele falou, pessoal. Não o levava. Poxa, acabei de ver, ó, na letra D, na letra E tem um lhe que não caberia. Então já dá para ver que o O vem para perto da palavra negativa por conta da próclise obrigatória, beleza? E no último, pessoal, pode ver que ao terminar em M, o meu pronome passa a ser no, que era o pronome o, que era para representar o meu objeto direto. Então, resposta realmente o item D, sem dúvidas alguma, que é a possível troca aí dos termos em destaque que eram pronomes, ou melhor, complementos verbais, pelos seus respectivos pronomes oblíquos. Tudo bem? Então é assim, gente. Finalizamos aqui mais esse vídeo e daqui a pouco a gente volta com mais questões da Banca Fundação Carlos Chagas. Valeu? Tamo junto, concurseiro. Daqui a pouco eu tô aí com você de novo. Um abraço.